4, do verso 7 ao verso 11. Acompanhe com atenção, com reverência, a leitura da palavra santa de Deus, que diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Deus bendito, rogamos a tua graça, que seja com o que prega, para que seja fiel, com os que ouvem, que possa tirar o máximo proveito. Que o Senhor seja exaltado entre nós. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Crianças, prestem atenção numa coisa. Nós vamos agora ouvir, tá bom? E em dado momento, eu vou falar com vocês, tá bom, Aurora? Cadê a Maria? Tá por ali, daquele beber água. Viu, Sara? Eric aí, as crianças. Tá bom lá? Então prestem atenção, e em dado momento eu vou falar com vocês também, tá bom? Queridos, 1 Coríntios capítulo 13 é conhecida como a passagem do amor. Talvez quando se pensa sobre um tratamento quanto à virtude do amor, o que vem à mente é 1 Coríntios capítulo 13. No entanto, 1 João capítulo 4 não deixa a desejar em nada. Você sabe, à medida que a série caminha, que não é a primeira vez que o apóstolo vai tratar do assunto do amor. Mas quando chega nesse ponto, ele então condensa toda a temática para depois não tornar a fazê-lo exaustivamente. Nos 3 primeiros capítulos de 1 João, ele exortou, dizendo que os seus leitores devem amar uns aos outros. Preste atenção, e a razão pela qual se deve amar uns aos outros é: o amor é o que separa a luz das trevas. O amor é o que separa Caim de Abel, Deus do diabo. Então, quando chegamos ao capítulo 4, do verso 7 ao verso 21, para vocês terem uma ideia, o apóstolo usa 27 vezes o substantivo amor e o verbo amar. Sem contar com as 2 vezes em que ele se dirige aos leitores como amados. Então basta ler o texto para chegar à conclusão de que João está falando sobre a necessidade e o dever de se amar. E pensando nisso, queridos, eu quero meditar com os irmãos no seguinte tema: amados e chamados para amar. Amados e chamados para amar. Se os cristãos foram amados por Deus e chamados para amar a Deus, como devem fazer? Por que devem fazer? E a primeira razão está nos versos 7 e 8. Devemos amar porque Deus é amor. Devemos amar porque Deus é amor. No verso 7 ele diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, do começo ao fim do texto, irmãos, o texto está tomado pela ideia do amor. A começar pela forma como ele se dirige aos leitores. Ele diz: amados. E há muito, irmãos, nessa simples forma de tratamento. Primeiro, João está dizendo: olha, vocês são amados por Deus. Vocês foram amados pelo Senhor. E em segundo, o próprio João está praticando aquilo que ordena os seus leitores a fazer. Ele está garantindo, assegurando seus leitores de que os ama no Senhor. E de que eles são também crentes amados por Deus. E sendo isso verdade, queridos, existem muitas implicações quanto ao dever e obrigação que esses cristãos têm. Tanto que ele diz amados, e na sequência introduz o dever: amemos uns
aos outros. E você já percebeu, acompanhando a série, que este é um assunto muito caro, irmãos. Ele o tratou no capítulo 2, voltou a fazê-lo no capítulo 3, só que quando chega ao capítulo 4, o diferente é que ele se propõe a dar razões teológicas, justificativas teológicas para o amor. Isto é, o que eu quero dizer com isso? Presta atenção. Qual é a relação entre o ser de Deus e o amor? Aí ele dá a sua primeira resposta. O amor procede de Deus. O que ele está dizendo, queridos, é que Deus é a fonte e a origem do amor. O amor é parte da própria essência divina. Então vamos fazer uma associação. Na perícope anterior, o autor diz que é possível diferenciar o espírito da verdade e o espírito do erro. E no verso 24 do capítulo 3, ele diz assim, ó, o Espírito de Deus habita nos crentes. E se por um lado, preste atenção, acompanha aqui o raciocínio, se o Espírito da verdade é reconhecido pela sua doutrina, nós podemos dizer o mesmo quanto ao amor. O Espírito de Deus, que é também o Espírito do amor, ele se manifesta por meio do amor. Tanto que escrevendo aos Gálatas sobre o fruto do Espírito, o primeiro mencionado, o amor. Na vida de um crente regenerado, habitado pelo Espírito, é manifesto o amor. Logo, se Deus é a fonte do amor, a habitação do Espírito Divino no crente torna o amor sua prática de vida. Torna o amor sua identidade. Tanto que João segue argumentando, dizendo, aquele que ama, o amor não só procede de Deus, é nascido de Deus e conhece a Deus. Vocês já estão familiarizados com o sentido dessas expressões. Ser nascido de Deus é ser gerado pelo poder sobrenatural de seu Espírito. É ter a vida divina, a divina semente, a vida interior espiritual implantada no íntimo do ser. E conhecer a Deus, lembre-se, não está falando de um conhecimento teórico intelectual. É o que comunga com Deus. Tem comunhão, tem relacionamento com Deus. Então o que ama é nascido de Deus. Revela ser filho de Deus. Revela ter comunhão com Deus. E aí João vai ao verso 8 apresentar a contraparte. Verso de número 8, acompanhe com atenção. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Simplesmente, meus irmãos, quem não ama, não tem comunhão com Deus. E antes, de modo muito direto, o apóstolo afirmou que quem não ama, quem odeia seu irmão, é assassino como Caim. É um filho do diabo, porque o ódio é a marca característica do diabo e de seus filhos. Por outro lado, o amor é a marca, é a identidade de Deus e de seus filhos. Porque Deus é amor. Irmãos, essa é uma afirmação, é uma expressão teológica banalizada, mas ela é profundamente, irmãos, ela é gloriosa. E você precisa entendê-la nos seguintes termos. Conhecer a Deus, irmãos, produz amor, porque amor é um atributo de Deus. Amor é parte da essência divina. Amor não é algo simplesmente que Deus pratica. Deus não só ama, Deus é amor. Então não é simplesmente algo que Deus faz, mas é antes algo que Deus é. Deus é amor, é parte da essência, do caráter divino. Então, em se tratando de pessoas nascidas de Deus, que conhecem a Deus, habitadas por seu Espírito, o caráter divino será refletido por suas ações, em especial pela prática do amor. Deus é amor e, portanto, os seus filhos amam. Em contrapartida, queridos, quem não ama, não conhece a Deus, ele diz. Provam que não tem comunhão alguma com Deus, porque o amor é o fruto do conhecimento de Deus.
Então nós podemos dizer o seguinte: se Deus é amor, o diabo é ódio. E os filhos destes odeiam, assassinam, como Caim, que era do marido. Então os filhos de Deus amam, os filhos do diabo odeiam. Quem não ama, não conhece a Deus. Vamos às aplicações. Eu quero que você preste muita atenção nessa primeira aplicação, porque ela não é prática no sentido de algo que você deve fazer, mas é muito importante que você entenda isso. Primeira aplicação, que é um esclarecimento muito importante, que é: porque Deus é amor, Ele é um Deus trino. Porque Deus é amor, Ele é um Deus trino. Meus irmãos, afirmar que Deus é amor, preste atenção na linha de raciocínio, só faz sentido se há mais de uma pessoa no ser de Deus. Como é o caso do Pai, do Filho e do Espírito. Por quê, pastor? Porque o amor exige um objeto de amor, algo fora de si, para ser amado. Amor de verdade só existe quando o amor é direcionado para fora. É direcionado a outra pessoa. Logo, isso já desmonta a narrativa moderna. Amor próprio não é amor genuíno. Porque amor de verdade é amor dirigido para outra. Uma pessoa solitária, queridos, não pode ser amor. Então imagine se Deus, o Senhor, fosse uma única pessoa eterna, sem ninguém para amar, Ele não poderia ser amor. No entanto, o Deus revelado em Jesus Cristo, o Deus revelado nas Sagradas Escrituras, é amor. E como é possível que esse Deus seja amor, queridos? Porque desde a eternidade, muito antes da criação dos céus, da terra, do primeiro homem pisar sobre este mundo, o ser de Deus já estava imerso, profundamente imerso em uma relação de amor perfeita, de alegria abundante, de paz indizível na Trindade. O Pai amando o Filho pelo Espírito e o Filho devolvendo este amor no mesmo Espírito. É o que Deus tem feito, irmãos. Muito antes da criação deste mundo, Ele tem dado e recebido amor na Trindade. Deus é amor. Então, quando Deus ama, Ele manifesta a sua essência. Ele revela o que acontece no mais profundo do seu ser, queridos. Então, Deus ama outras criaturas. Podemos dizer, Deus nos ama porque Ele já o tem feito eternamente. Ele tem amado. O Pai nos ama como seus filhos, porque eternamente tem amado o seu Filho no Espírito. O Filho nos amou como seus irmãos, porque Ele tem amado o Pai desde toda a eternidade no Espírito. O Espírito ama você, cristão, porque Ele tem sido um laço de amor entre o Pai e o Filho por toda a eternidade. Deus é amor. Deus, no seu próprio ser, está imerso desde toda a eternidade em laços perfeitos já. Então, Deus não se tornou amor, irmãos, quando Ele criou o mundo. Ele não passou a amar quando fez. Amar outros nada mais é do que uma extensão do amor que o Pai, o Filho e o Espírito Santo já têm doado uns aos outros desde sempre, desde toda a eternidade. E por que eu estou dizendo isso a vocês, queridos? É claro que você chega à compreensão da doutrina da Trindade, antes de tudo, pelas Escrituras. Mas é muito importante que vocês conheçam esta via filosófica para abrir sua mente, para fazê-lo refletir e para provar que o amor é, na verdade, uma evidência poderosa da Trindade de Deus. Porque quem ama, ama algo fora de si. O amor é dirigido a outra pessoa. Segundo lugar, porque Deus é amor, seus filhos também amam. Eu imagino, meu querido, esteja claro para você. Você compreende com clareza o ensino do texto. Devemos amar uns aos outros. O amor é o que separa um filho de Deus e um filho do diabo. É parte do fruto do Espírito. Consequentemente, meus irmãos, se nós vivemos uma vida de amor, se você vive na prática do amor,
você dá provas de que sua fé é sincera, de que você nasceu de novo e de que você conhece, não de ouvir falar, mas que você tem comunhão com Deus. Se você ama. Quando nos preocupamos com nossos irmãos em suas crises, com suas necessidades, quando exortamos, nos envolvemos, tratamos os pecados de nossos irmãos, quando desejamos que estejam por perto, quando fazemos esforço para praticar uma hospitalidade que glorifica a Deus, quando fazemos todo o esforço possível pelo bem espiritual, para que nossos companheiros de fé cresçam no Evangelho, nós podemos saber que estamos em Deus, irmãos. Porque o amor procede de Deus. Mas por outro lado, quem não ama não pode ter segurança nenhuma diante de Deus. Quem não ama não é crente, queridos. Entenda que ser crente não é o mesmo que ser membro de igreja. Ser cristão não é sinônimo de ter envolvimento formal e eclesiástico com instituição. Ser crente é professar a Jesus Cristo, andar como Ele andou. Então, se você não ama, você não tem segurança, você não conhece a Deus. E, infelizmente, as pessoas, elas sentem-se seguras, porque são membros, porque frequentam suas atividades, mas sem amor. Isso não pode acontecer. O que eu quero dizer, meus irmãos, com sem amor? Eu não estou falando termo passional. Eu estou pensando ativamente. O que eu quero dizer? É quando você não faz nenhum movimento na direção dos seus irmãos. Os trata como se fossem estranhos. Se envolve somente quando é conveniente. Evita as pessoas por suas diferenças e pecados. Quem não conhece a Deus tem ódio no lugar de amor. Tem interesse próprio, egoísmo ao invés de cuidar do serviço. Desinteresse pelo reino. Falta de zelo pela igreja porque Cristo morreu. Meus irmãos, mesmo membros de igreja, batizados, vivendo uma vida toda dentro de um institucionalismo religioso, uma pessoa dessas sem amor tem que se preocupar com seu estado espiritual. Se o amor não é uma prática, uma parte da sua identidade, essa pessoa não está em Deus. Porque quando não amamos ativamente os nossos irmãos, que dizemos ser nossos irmãos, provamos que não nascemos de Deus, não temos novo coração, não o conhecemos. E se você está nessas condições, eu falo com sinceridade. Se você se percebeu dentro desses moldes, você está enganado quanto ao seu estado espiritual. Você não está em Deus. Você não conhece. Mas eu não quero torturá-lo com desespero, porque este evangelho pode oferecer esperança a você. Este evangelho pode lhe oferecer esperança. E eu aconselho a não devagar, mas ouça com expectativa este evangelho até o fim. Irmãos, nós estamos meditando no tema amados e chamados para amar. Primeiro, devemos amar porque Deus é amor. Em segundo lugar, devemos amar por causa do Evangelho. Versos 9 e 12. Por favor, volte mais uma vez seus olhos para o verso 9. Quando o apóstolo João diz: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Meus irmãos, uma tradução possível do início do versículo é: foi assim que Deus mostrou, foi assim que Deus provou, revelou o seu amor por nós. Segundo João, queridos, o amor de Deus não é uma virtude passiva. Ele assume uma forma prática, ativa. E o termo usado por João em todas as ocasiões onde se está traduzido na sua versão amor, amar, como eu já falei para vocês, lembrem, é ágape. É o termo grego ágape.
E com isso, irmãos, é muito importante que você não esqueça deste detalhe. Quando o autor sagrado fala do amor ágape, ele não faz em termos sentimentais. Antes se trata mais de agir do que sentir. E isso faz todo sentido, lembre? Acompanhe o raciocínio, preste atenção, olhe para cá. É dito pelo apóstolo João, Deus é amor. O que ele quer dizer com isso? Se ele está pensando em termos sentimentais, ele está dizendo, Deus é um ser recheado de afeições apaixonadas, ele ama, ele sente. Mas ele não faz, ele está falando em termos ativos. Carrega o sentido de amor abnegado, de sacrifício, de serviço. É a benevolência de Deus em ação. É o que João está apresentando aqui. Ele diz, nisto, verso 9, olha mais uma vez. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Como, queridos? Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Queridos, o amor de Deus se manifestou não pelo que Deus sentia por nós, mas pelo que Deus fez por nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo. Você conhece assim? Se não conhece, provavelmente já ouviu falar, né? Filho unigênito. Esse é um dos termos mais importantes da Escritura, queridos. Porque unigênito, ele é um termo usado tipicamente por João para descrever a singularidade do Filho de Deus. Basicamente o termo está dizendo assim, este filho, porque somos todos filhos de Deus. Mas ele está dizendo, o Filho unigênito, este Filho, ele é distinto, ele é inigualável, incomparável a todos os outros. Não há ninguém dessa natureza. Todos os outros filhos são adotados pela obra da redenção. Mas a segunda pessoa da Trindade foi eternamente gerada. O que é que isso significa, pastor? Não é que ele foi criado pelo Pai em algum momento, mas que desde toda a eternidade o Filho participa da divindade de uma relação íntima com o Pai. Então o termo está enaltecendo a dignidade do Filho. Está dizendo, Deus não enviou um filho qualquer. Ele enviou o mais precioso, o mais distinto, o mais digno dentre os seus filhos. O Filho único, unigênito. Porque é o único que participa da natureza divina. Não há ninguém igual a ele. É como se João estivesse dizendo, Deus enviou o único Filho. O Filho com quem tem unidade perfeita. O Filho distinto, que não foi criado, que não foi adotado, que é semelhante a Deus. O Filho que o Pai tem amado desde toda a eternidade. Foi este que ele enviou, para que pudéssemos viver por ele. Ele exalta o dom divino e depois explica a razão do seu envio. E ele está usando aqui, queridos, a linguagem da salvação. Quando lemos o Evangelho de João, é assim que o apóstolo descreve a obra salvadora. Ele disse, ou registrou no capítulo 10 de João, as palavras de Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. No capítulo 5 ele diz, aquele que nele crê, passa da morte para a vida. E a teologia de toda a Escritura, irmãos, reconhece que em razão da queda, a humanidade está sob morte espiritual, está apartada de Deus sob seu juízo e condenação, e é necessário uma obra de redenção. É necessário que a morte de um justo nos dê vida. E é por meio de Cristo que os pecadores são reconciliados com Deus, abençoados com vida eterna. Sua morte nos dá vida, vivemos por meio dele. Chegamos ao verso 10. Ele diz, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então preste atenção, queridos, por favor. O apóstolo, ele se propõe a definir mais uma vez, em termos práticos, o que é o amor de Deus. E note, primeiro detalhe importante, o amor de Deus não é uma resposta ao amor dos homens. Deus não está dizendo, eu fui amado, agora eu vou responder de forma recíproca. Ele está dizendo, não. O homem
não tem condições de amar a Deus, e por isso a iniciativa parte de Deus. E outra coisa que faz o amor de Deus surpreendente é não só a iniciativa, é o fato de que o objeto do seu amor, que são os pecadores, não apresenta absolutamente nada de digno para serem amados. Deus toma iniciativa e ainda por cima Ele toma de fazer e amar pessoas que não são dignas de seu amor. E é justamente isso que torna surpreendente, queridos. Ele é movido por misericórdia soberana. E é basicamente o que o apóstolo Paulo diz aos romanos, quando ele diz: Deus prova seu próprio amor para conosco. Como? Pelo fato de termos amado Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, na rebelião, em que os pecadores estão por causa da queda, os pecadores são indispostos, olhe para cá, são indispostos para amar a Deus, são incapazes de amar e de buscar a Deus. Ou seja, estamos falando de inimigos. Deus se propôs a amar seus inimigos. E é justamente por isso que Ele oferece seu Filho como sacrifício de propiciação. Irmãos, uma outra palavra, entre as mais importantes da Bíblia: propiciação. Um termo importante no Antigo Testamento. Costumava ser um local dentro da Arca da Aliança, um propiciatório, onde o sacrifício do animal era derramado. Mas o termo que é usado por João para se referir aqui não é necessariamente a tampa do propiciatório, de forma mais específica, ao sacrifício. Ao sacrifício de propiciação. E o que é que esse sacrifício fazia, meus irmãos? Ele tornava Deus favorável, propício. Ele aplacava a justiça divina. Porque o pecado demanda que o rigor divino, que a sua justiça e sua ira santa fossem atendidas na condenação, na maldição do pecador, do transgressor da lei. Mas Deus oferecia, antes, por meio do sacrifício de animais, no dia da expiação, uma propiciação para que a ira de Deus saísse de cima do povo. E Cristo é a propiciação definitiva. Cristo é o sacrifício que de uma vez por todas torna Deus propício, favorável, que aplaca a sua ira. Então, diante disso, queridos, há dois pontos quanto à grandeza do amor de Deus. Perceba, Deus é quem propicia a si mesmo. Deus propicia a si mesmo. Ele não põe a cabo do homem a obrigação de trazer, de oferecer um sacrifício de propiciação. Ele mesmo o faz. Ele providencia um sacrifício perfeito em favor dos pecadores. Irmãos, que este sacrifício é o seu filho amado. O Evangelho é uma mensagem, irmãos, fantástica. Porque está dizendo: o Deus Santo, o Deus cuja ira há de esmagar o pecador, este Deus providencia um sacrifício para que seus inimigos sejam salvos. No Evangelho, Deus propicia a si mesmo. E Ele o faz por meio do sacrifício do mais glorioso, do mais valioso, que é o seu Filho unigênito. Ele entrega o que há de mais, irmãos, valioso para si, para que o pecado dos homens fossem perdoados, para que sua justiça fosse cumprida. Eis o amor de Deus. Está dizendo nisto, verso 10. Olha o verso 10. Nisto consiste o amor. Aqui está manifesto o amor de Deus. Ele ofereceu o seu Filho como sacrifício de propiciação. E chegamos ao verso 11, quando o apóstolo diz: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Então veja como ele se dirige aos leitores, preste atenção. Ele diz assim: ó, nisto consiste o amor. Olha o amor manifesto aqui. Aí ele fala assim com eles: amados, vocês são objeto desse amor. Vocês são amados por Deus. E visto que assim Deus tem nos amado, vocês devem amar uns aos outros. O amor de Deus, queridos, produz uma obrigação para a igreja.
E o apóstolo está dizendo, Deus o amou de forma ativa, sacrificial, abnegada. E é segundo esse padrão de amor que você tem que amar os seus irmãos. Você não ama segundo suas convenções. Eu acho que eu tenho que amar assim, não. Você ama como Deus amou você no Evangelho. Você ama assim. E aí ele conclui no verso 12 dizendo, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. O seu amor é em nós, aperfeiçoado. Esse versículo, o início desse versículo soa familiar, não é? Ninguém jamais viu a Deus. O início desse verso é exatamente igual a João capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito que estava no seio do Pai o revelou. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Filho tornou Deus visível na sua encarnação. E aqui, nós devemos compreender esse versículo à luz do que é dito no verso 20. Olha para o verso 20 do capítulo 4. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Irmãos, Deus não pode ser visto. Mas o amor, ou melhor, o nosso amor por Deus, toma forma visível quando amamos os nossos irmãos. Ou seja, você não pode ver a Deus. Mas quando você ama os seus irmãos, você dá provas de que ama a Deus, de que o conhece, de que é habitado por seu Espírito. E assim diz o texto, Deus permanece em nós e o nosso amor por Ele é aperfeiçoado. É maturado. Queridos, vamos às aplicações finais. Primeira aplicação, por favor. Preste muita atenção. Com o amor de Deus, nós precisamos tomar a iniciativa para amar os nossos irmãos. Queridos, nós costumamos pensar muito aos moldes de Hollywood, que o amor simplesmente nos acontece. O amor é uma espécie de entidade. Ele nos encontra, ele se apodera de nós e ele simplesmente nos acontece. O amor nos surpreende. Ele nos encontra quando estamos desprevenidos. O problema é que essa é uma forma puramente passional de pensar no amor. E porque nossa geração se tornou refém dos sentimentos, nós também esperamos pelas condições ideais do amor. Do tipo, fulano precisa ser assim, comportar-se assim, agir de tal maneira, e aí o meu amor vai ser despertado, aí eu terei condições de amá-la. Então se espera pelas condições ideais do amor. O problema, meus irmãos, é que quando olhamos para a Bíblia, quando olhamos para a primeira carta de João, o amor não funciona assim. Não funciona dessa forma. Um exemplo óbvio de seu próprio casamento. Eu não tenho dúvida. A não ser que você tenha sido forçado a casar-se, que eu imagino que não aconteceu. Né? Mas eu creio que todos os casados aqui podem falar de um certo tipo de conexão, de frio na barriga, de sentimentos que despertam. Talvez você possa concordar comigo quanto a isso, mas dificilmente você chegaria ao seguinte ponto comigo. Você acha que um casamento dura 20, 30, 40, 50 anos à base de frio na barriga? À base de paixão? E é óbvio que não, queridos. Um cônjuge, ele não espera que os astros se alinhem, que as coisas se conformem, que tudo dê certo, para então ele começar a amar o cônjuge. Como é que funciona no casamento? Nós o fazemos nos dias bons ou nos dias ruins. Seja no pico das emoções ou na ausência delas. Nós amamos porque assumimos compromisso para fazê-lo. Nisto consiste o amor. Ou seja, você toma a iniciativa de fazê-lo, querido. E da mesma forma, quando você é redimido em Cristo, você é alvo do amor de Deus. Você não merecia nada, nós não merecíamos nada da parte de Deus.
Pelo contrário, você já parou para pensar que nós damos inúmeras razões para que Deus não nos ame, jamais tivesse nos amado. Mas Ele se entregou por nós. Damos inúmeras razões para que Ele não nos ame, mas ainda assim Ele nos ama. Ele entregou-se por nós. Ele entregou seu Filho como sacrifício para a nossa salvação. E agora você não está só sob a obrigação de amar. Você está sob a obrigação de amar como Cristo amou. Precisamos tomar iniciativa. Crianças, preste atenção, tá, Cecília? Quando acabar o culto, eu vou perguntar para vocês essa história, tá bom? Crianças, prestem muita atenção. Eu pensei numa história que pode ajudá-los a entender isso daqui. Era uma vez um homem que queria muito amar. Viu, Rebeca? Azaf, Axa, um homem que queria muito amar. Ele não queria nada mais da vida a não ser amar. Ele queria viver o amor verdadeiro. E aí ele começou pensando, Davi, que o amor acontece como num passe de mágica. Precisava, Rebeca, acontecer algo dentro dele. Aí o que ele fez, Maria Flor? Ele buscou fadas, ele buscou mágicos, Azaf, para realizar seu desejo. Mas nada aconteceu. Ele pensou assim, Cecília, ora, se eu não amo, talvez eu esteja doente. Eu vou procurar os melhores médicos do mundo. E talvez eles vão fazer um remédio que possa me ajudar a amar. Ele assim o fez, mas nada adiantou. Depois ele pensou, talvez o amor esteja escondido, seja um segredo escondido em algum tesouro ao redor do mundo. Então ele reuniu todo o seu dinheiro. Ele visitou as ilhas mais distantes e remotas do mundo, procurando pelo amor entre os tesouros, só que ele se frustrou. Não encontrou nada. Aí ele pensou, talvez eu encontre a resposta do meu problema com os professores, os filósofos, sabe? Os sábios do mundo. Mas ninguém conseguiu dar a resposta. E ele ficou muito triste até um dia que ele encontrou um livro muito antigo. Um livro preto, empoeirado. E aí esse livro, ele leu. E ele conheceu a maior história de amor que já existiu. E ele entendeu, Sara, que o amor não acontece num passe de mágica, não é algo que se encontra, Cecília, mas o amor é uma escolha, é uma decisão. Você decide amar, Davi. Você escolhe, você se prontifica a amar. Você decide se comprometer a amar alguém. Você dedica a sua vida a essa pessoa. Esse homem entendeu que ele simplesmente precisava tomar a iniciativa. Dedicar a sua vida, Cecília, para amar os outros. Isso é algo que nós precisamos entender. O amor simplesmente não nos acontece. O amor é um compromisso que assumimos. Nisto consiste o amor. Não que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou. Segundo lugar, porque Deus nos amou, nós precisamos ter um amor perdoador. Como assim, pastor? Olha o que o texto está dizendo. Cristo foi oferecido como sacrifício de propiciação. É um sacrifício que perdoa o pecado, meus irmãos. O Filho de Deus foi morto para que a ira de Deus fosse afastada de nós. O amor de Deus, portanto, é um amor que lida com o pecado. E qual é a relevância disso para nós? Meus irmãos, amar é difícil. Olhe para mim, amar é difícil. Amar é um desafio, especialmente amar pecadores. E é justamente, queridos, nesse contexto que nós vivemos na igreja. Na igreja não tem nenhum santo perfeito, não. São todos pecadores. São pessoas difíceis, com seus defeitos. E mais cedo ou mais tarde, na convivência, os defeitos do seu irmão vão aparecer. Seu irmão vai falhar. E a pergunta a ser feita é: como vamos reagir? Nós deixamos de amar. Nós desistimos de amar.
Nós nos tornamos indiferentes. E seja honesto, vamos ser honestos. Infelizmente, é a nossa resposta natural. É a nossa primeira resposta. Desanimamos, nos tornamos indiferentes. É como queremos e costumamos reagir, mas, meus irmãos, essa é a glória do Evangelho. Não é como Deus age conosco. No Salmo 103, um dos salmos gloriosos do Saltério, queridos. O salmista está dizendo assim: bendito seja o Senhor por todas as tuas bênçãos. E aí ele chega lá no verso 9 e diz assim sobre o Senhor: olha só, escuta. Ele diz que o Senhor não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Você consegue ler isso e não se maravilhar. Deus não te retribui segundo os teus pecados. Deus não conserva a sua ira para si. Meus irmãos, você já pensou se Deus nos amasse como nós geralmente queremos amar os outros? Você gostaria de ser amado por Deus no mesmo padrão com o qual você ama, com o qual eu amo? Imagina se Deus desiste, se Deus desanima, se Deus se frustra. O que seria de nós? O que seria de nós, meus irmãos? Se Deus desanimasse, tornasse indiferente e frio, nos abandonasse. Mas não é o que Deus faz, queridos. Nós estaríamos perdidos, mas o amor revelado no Evangelho é longânimo, é paciente, persistente, perdoador. É com base nesse padrão, querido. Nesse padrão, somos chamados a amar. Quando for tentado a evitar, a tratar com indiferença, se afastar, lembre-se de como foi amado por Deus em Cristo. Quando o irmão na fé pecar contra você, lembre-se do Evangelho. Se o seu irmão decepcionou, pecou contra você 1, 2, 3 vezes. Quantas vezes já pecamos contra Deus? E quantas vezes Deus nos recusou perdão? Ele nunca deixou de nos amar. Queridos, amemos uns aos outros como fomos amados por Deus. E para isso nós precisamos da graça de Deus, que Ele assim nos ajude. E por último, há uma esperança no seu coração nesse texto. O amor de Deus pode lhe dar vida. Talvez você tenha chegado aqui hoje e, como muitos em nosso tempo, a sua experiência o tornou alguém cético em relação ao amor. Alguém cético, desconfiado quanto ao poder do amor. E talvez em nome do amor você foi ferido, você foi maltratado, foi traído, ou simplesmente você decepcionou-se. Você buscou no amor do casamento, buscou no amor dos filhos, da comunidade, no amor ao dinheiro, no amor ao prazer, ou até no amor próprio. Você buscou em todos esses amores realização, sentido, propósito, ser pleno. E você falhou miseravelmente. Sabe qual é o problema que me ouça? Me ouça, por favor. Esses são todos amores frágeis, imperfeitos, incompletos. E C.S. Lewis, no seu livro chamado 4 Amores, ele disse o seguinte: somente o amor de Deus pode preencher o abismo do coração dele. Todos os outros amores, por mais nobres que sejam, deixam em nós uma saudade que eles mesmos não podem satisfazer. E aqui, querido, eis a esperança para você, o amor de Deus revelado no Evangelho. Este amor pode atender o anseio profundo que há no teu coração. Porque este Evangelho diz que o Filho de Deus veio ao mundo para sacrificar-se por pecadores, para converter inimigos em amigos e filhos de Deus. Esta mensagem diz: estávamos perdidos, condenados, mas Cristo deu sua vida, e por meio da sua morte nós temos vida. Esse Evangelho olha para nós e diz assim: ó,
Você, pecador. Deus amou você quando você jamais pensou em amá-lo. Quando você sequer seria capaz de considerar amá-lo. Você é incapaz de amar Deus, mas ainda assim Deus o amou. Este amor soberano, misericordioso, este amor pleno que pode realizá-lo. Este amor lhe é oferecido na noite de hoje. Este amor lhe é apresentado na mensagem do Evangelho. Creia no amor de Deus. Receba-o pela fé. Creia no Cristo, que é a manifestação visível do amor de Deus. Seja preenchido com alegria, com paz e com amor e abundância. Nisto consiste o amor. Não que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou, porque o seu Filho para nossas vidas. Oremos ao Senhor. Deus bendito, graças te damos. Louvado seja o teu nome. Que este santo evangelho esteja em nossos corações. E que o Senhor, ó Deus, nos dê maravilhamento com a glória, Senhor, do teu evangelho e do teu amor revelado na pessoa bendita do teu Filho. E que agora, Deus, o sacramento nos aguce os sentidos. E que pela fé, ó Deus, vislumbremos no sinal a grandeza do teu amor, do Cristo partido por nós. É o que pedimos a Deus no nome de Jesus. Amém.